asilo humanitário é um dos meios legais que as nações têm para aceitar cidadãos que saíram dos países de origem por causa de guerras, perseguições e violações de direitos humanos. No início deste século, a saga dos refugiados se tornou uma preocupação internacional. Eles deixam para trás casa, emprego, familiares, amigos, tudo para preservar a liberdade, a segurança e a própria vida. E é com alguns desses refugiados que vieram buscar abrigo aqui no Brasil que eu vou conversar no Papo de Juventude de hoje. Quem também está aqui comigo é o deputado André Siciliano. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer recebê-los aqui. Obrigada, deputado, pela sua presença. Deputado, o número de refugiados que tem vindo para o Brasil tem crescido cada vez mais, muito porque o Brasil está sensível na concessão de vistos para esse grupo. Para amparar ainda mais esses refugiados aqui no Estado, o senhor criou um projeto de lei que está tramitando aqui na Casa, que é um programa de acolhimento aos refugiados. Que tipo de benefícios esse programa vai trazer para eles? Em primeiro, dizer que o Brasil é um país que não está em guerra com nenhum outro vizinho, né? Tem a tradição de acolher outros povos. A gente tem exemplos aqui mesmo na capital do Rio de Janeiro, né? O centro comercial popular aqui, você tem o sírio, o árabe, o libanês, você tem uma miscigenação ali de culturas, né? Como, por exemplo, a Avenida Passos, Senhor dos Passos ali. E por conta da crise, mais especificamente na Síria e também em alguns países africanos, né? A gente deu uma inspiração para fazer um projeto de lei 826 de 2015, onde nós tratamos da possibilidade de nós recebermos aqui no estado do Rio de Janeiro refugiados, não só da Síria, como também dos países africanos. Então, nós, no projeto de lei, temos a possibilidade, né, do Estado, em parceria com o município, oferecer cursos de línguas, qualificação profissional, cadastrar os refugiados, né, nos programas sociais do município e do Estado. Então, a gente abre uma possibilidade grande. Programas habitacionais também? Programas habitacionais. E nós sabemos que a Igreja Católica tem um trabalho muito bonito aqui no Estado do Rio de Janeiro. Há exemplo que acontece também em São Paulo, onde a capital e o próprio Estado têm alguns centros de acolhimento. Então, é muito importante que a gente possa, aqui no Estado do Rio de Janeiro, receber os nossos irmãos de outros países que estão fugindo da pobreza, da guerra, da perseguição política. E o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil, né, tem essa vocação. O Estado do Rio de Janeiro tem que se preparar, porque nós temos, para você ter uma ideia, nós sabemos que alguns países da Europa, próximo da Síria, têm recebido os refugiados. E, segundo dados do governo federal, só no ano 2014 e 2015 foi concedido mais de 2.000 abrigo, né, aos sírios, só para dar um dado da Síria. Mas nós temos também a tradição dos países também vizinhos nossos e também da África. Você falou da Caritas, né, que é um grande parceiro aqui dos refugiados, que ajuda quando eles chegam aqui. Eu vou conversar com a Débora, que é assistente social da Caritas, né, Débora? Como que é esse primeiro passo quando eles chegam aqui no Brasil? Que tipo de amparo, de conselhos, de orientações vocês oferecem a eles? Bom, a Caritas trabalha com refugiados desde o momento que eles chegam ao Brasil, né? Chegaram ao Rio de Janeiro, a gente trabalha basicamente em 3 frentes de ações principais. A questão do acolhimento, que é identificar quais são as principais necessidades naquele momento, né? A pessoa que chega sozinha, sem um lugar para ficar, muitas vezes sem ter como se alimentar. A questão da proteção legal, que é começar a orientar sobre a documentação e o processo para a solicitação de refúgio. Então, nesse momento, ele já é documentado pela Polícia Federal, pode fazer CPF e carteira de trabalho. E o terceiro passo é o processo de integração local. Uma vez que ele está documentado, que ele vai residir no Brasil, ele precisa pensar em estratégias para essa integração. E aí a Caritas ajuda nisso, através de curso de português, em parceria com a UERJ, capacitação profissional, encaminhamento para o mercado de trabalho, no caso das crianças, inserção nas escolas públicas e todas essas questões que são importantes para a vida, né, do ser humano. É importante lembrar que, para ser considerado refugiado, tem certos critérios, né, ao solicitar esse refúgio, né? Existe uma lei federal, 9474, de 97, que determina 5 principais razões para refugiado, para ele ser reconhecido. É uma questão de perseguição por raça, religião, nacionalidade, pertencimento a algum grupo social ou opinião política. Fora a questão da grave e generalizada violação de direitos humanos na localidade onde a pessoa mora. Então,
a partir dessas questões, ele pode ser, depois de avaliação do próprio governo brasileiro, reconhecido ou não como refugiado. E hoje aqui no Rio de Janeiro, a maior parte dos refugiados é de que país? No Rio de Janeiro, da República Democrática do Congo. Na verdade, são mais de 60 diferentes nacionalidades que vivem no Rio de Janeiro, mas grande parte da República Democrática do Congo. Bom, então vamos conversar com um refugiado que está aqui, que é da República do Congo, né, Antônio? Sim. Pode pegar no microfone. Me conta um pouquinho da sua história. Por que você escolheu o Brasil para se refugiar? Eu escolhi o Brasil porque eu sou curioso. Eu gosto de estudar. Mas lá no meu país não vai dar certo não para me estudar. Porque lá está acontecendo muita coisa. O que está acontecendo lá que fez você buscar esse refúgio aqui? Eu vim para cá porque lá, se tu é menor de idade, se tu é menor de idade, você tem que entrar num grupo. Num grupo assim, para você ser rebelde. Aí, eles te levam, te ensinam muita coisa para você pegar arma. Muita coisa que minha mãe não queria isso. Minha mãe fez tudo por tudo para me sair de lá. É que eu vim para cá. E você, quem que ficou lá? Você veio sozinho, né? Eu vim sozinho, mas minha mãe ficou para lá. Só sua mãe? Você tem irmãos? Tenho um irmão, tenho uma família lá também. E a situação lá é essa. Por causa da guerra, os jovens são recrutados para usar armas. A maioria a situação é essa. Aí você não consegue fazer coisa que você quer. Tipo, estudar, fazer outras coisas. Você não consegue. E então, o que você quer vindo aqui para o Brasil? O que você quer? Que você quer estudar, quer trabalhar? Eu vim aqui, eu quero tanto estudar. Você quer estudar o quê? Já sabe? Pode ser fazer curso. Tem a ver com tudo aí. Tipo, lá no meu país, eu acabei ensino médio. Ah, tá. Ensino médio eu acabei, mas eu fiz ciências econômicas e jurídicas. Aqui, eu queria também, tipo, voltar para mim, estudar mais de novo. É só que ainda não consegui. No momento estou parado. Mas eu queria aqui, como eu sou refugiado, eu queria que me ajudasse. Continuar meus estudos aqui no Brasil. Você tem contato com a sua mãe? Como é que não, não tenho não. Diz que eu saí de lá, não tenho não. Não, você está aqui há 3 meses, é Sim. isso? E nunca mais falou com ela? Nunca mais falei com elas. E você tem vontade de voltar? Como que não, eu prefiro ficar aqui do que voltar lá. Porque lá se eu voltar, ainda vou sofrer várias coisas lá. Porque O que, Antônio? Aí posso morrer, não? Em primeira coisa eu posso morrer, porque meu pai morreu atrás disso aí. Por causa de guerra? Sim. Eu também vou ser vítima da mesma coisa. É que minha mãe preferiu para mim vir para cá. E quando você chegou aqui no Brasil, como que foi para você buscar abrigo? Quando você chegou aqui, a primeira coisa que você fez? Aí quando eu cheguei aqui, eu se encontrei com meu amigo, que eu cresci com ele tá aqui no Brasil. Ele é quem me levou para lá, para Caritas, para conhecer as coisas lá. Depois ele me levou na igreja onde eu estou a viver, onde eu estou a morar. Hoje, então, você mora numa igreja que te dá abrigo, te dá comida, é isso? Não, só me dá se tudo é dormir, mas assim, em termos de comer, fazer que eu me viro sozinho. Se vira, né? Sim. Você já está trabalhando ainda? Ainda não estou a trabalhar, não. E o que você faz para se virar? Eu sei cortar cabelo. Às vezes lá, eu jogo bola. Aí o time que eu jogo bola aí vem me dar um dinheiro. É que eu me viro nisso aí. Entendi. Então, no caso agora, é estudar também, né? É estudar e trabalhar, para me sustentar mesmo sozinho. Tá ótimo. Vamos conversar então com a Adel agora, porque ele é da Síria, um dos grandes problemas mundiais agora, né, com a guerra da Síria. Um governo aí ditatorial com Bashar al-Assad, né, Adel? Me conta um pouquinho então da sua história também, por que você escolheu o Brasil? Então, meu pai, porque ele tinha estudado na Rússia e tinha encontrado uma brasileira lá que casou com ela e teve filha. E eles moraram na Síria por 20 anos e depois ela veio pra cá, pro Brasil. Aí, assim, quando a confusão lá, a situação ficou piorando, a minha irmã, que mora aqui, começou a ligar todo dia pra lá, pra falar com a gente. E ela falou, por que vocês não vêm pra cá? Eu e meu irmão. E pensamos... Então veio você e o seu irmão, ele é mais novo ou mais velho? Mais novo, um ano e meio. E como que era a rotina de vocês lá? No caso, vocês
contra o governo, né? Antes não tinha esses grupos contra o governo, né? Não tinha como você ser contra o governo. Ou você cala a boca ou você é a favor do governo. Você não consegue falar em política. A gente nem falava em política. Mas, assim, a rotina bem normal, bem tranquilo. O país era bem seguro. Eu não sentia falta de segurança lá. Na rua, durante a noite. Eu estudava lá, eu terminei o ensino médio. E quando que você... Foi em março de 2011 que as coisas começaram a piorar, né, Adel? Sim. E aí, a partir daí, como que ficou a situação? No início, a minha cidade, eu sou de Alepo. A minha cidade, eu acho que uma das últimas, eu acho que se não é a última cidade que entrou no confusão. Ficou no conflito. No né? conflito. Então, no início, tá bom pra gente, a gente não sentia nada que estava acontecendo, porque começou numa cidade perto do capital, e depois as pessoas que viram o que está acontecendo na outra cidade começaram a sair na rua também, em Homs, Hama, que são outras cidades também, só que na minha cidade não saía gente muito, por causa uma cidade, a segunda cidade na Síria, cidade econômica, que tem muito dinheiro, e as pessoas pensam que eles não querem perder o dinheiro deles entrando nessa, né? Na verdade, aconteceu na Síria o que aconteceu também em outros países. Sim, países árabes. Que chamavam Primavera Árabe. Os países, a população começou a se voltar contra os governos de muitos anos, de 30, 50 anos. O governo, como ele mesmo disse, que não tinha liberdade, né, de pensamento, de liberdade política. E aí começa a varrer ali Aí cria uma instabilidade na região e aí o grupo Estado Islâmico se aproveita disso. Recentemente, né? No início não era. Mas no início era o próprio povo, como no Egito e em outros países. Mas depois o Estado Islâmico se aproveita disso e ocupa Síria e Iraque. Sim, agora principalmente Síria e Iraque, eles têm umas bases fortes lá. Você chegou a perder parentes lá por causa da guerra? Parentes não, mas vários amigos. Você tinha comentado que ia pra rua. Sim. Né? No início, porque eu não aceitei ver as pessoas sofrendo por causa da opinião política deles. Então, por uma época eu saí na rua, mas depois eu parei porque... Você participava de grupos? Esse seu ir pra rua era um protesto? Não, é porque os protestos saíram das mesquitas, geralmente numa sexta-feira. E eu dizendo que eu saio na rua, eu não tinha contato com pessoas que organizam, mas quando a gente sai na rua normal e numa sexta-feira depois, porque as pessoas rezam, né, os muçulmanos, tem igual o domingo aqui na igreja, por exemplo. Aí depois da reza, eles saem gritando para chamar as pessoas para o protesto. Entendi. E se eu estiver no local... Entendi. E você está aqui há quanto tempo no Brasil? Estou aqui 3 anos e 7 meses. Está estudando? Como é que é? Eu faço Química na UFRJ. Estou no 4º período, 5º período. Bacana. E olha, para vocês terem ideia da devastação dessa guerra na Síria, de acordo com um relatório divulgado pela Unicef, estima-se que 5,5 milhões de crianças tiveram suas vidas arruinadas pela guerra. Cerca de 1 milhão estão presas em áreas sitiadas ou onde a ajuda humanitária não consegue chegar. A ONU informa que o conflito já deixou mais de 260 mil mortos, mas de acordo com dados do Centro Sírio para a Pesquisa Política, esse número é bem maior, cerca de 470 mil mortos. E cada dia esse número só aumenta. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí não, a gente já volta.